Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi aquele jogo da ressaca, né? Sabe o que é o jogo da ressaca? Meteu 5-0 numa semifinal de Libertadores, tá na grande decisão, tá 10 pontos à frente do segundo colocado, vai enfrentar uma equipe lá do Z4, da zona do rebaixamento, no Maracanã, com os titulares. Aí, seguinte, né? É aquele jogo meio pelada, né? Você imagina que a vitória vai acontecer naturalmente. E aí é que mora o perigo. Esses jogos, eles são muito perigosos, mas muito perigosos, porque qualquer tropeço hoje do Flamengo não afetaria a vida rubro-negra em termos de tabela, mas já daria uma diminuída em relação ao Palmeiras, que acabou vencendo o Avaí. Então a diferença, né, que hoje é de 10 pontos, poderia ser de 8, poderia ser de 7, caso perdesse o jogo. Então era necessário vencer, para você manter essa regularidade positiva, né? Quando a gente fala em regularidade parece uma linearidade, né? Mas o Flamengo é linear, só que é linear num estágio acima. E para você manter isso é muito difícil, porque depende de foco, depende de condição física para isso. Naturalmente, o Flamengo sentiria em algum momento, como acredito que tenha sentido, mas também com o psicológico, né? Você sabe que você não precisa acelerar tanto. Muita gente vai dizer, poxa vida, o CSA deu mais trabalho do que o Grêmio. Realmente, se você olhar o jogo, realmente, mas tem um contexto aí, né? Tem uma circunstância. Você está falando de uma Libertadores em que a tua intensidade ela é muito maior. E um campeonato brasileiro, como eu disse, com todas essas circunstâncias. Você está jogando em casa, contra um time mais frágil, você está 10 pontos à frente do segundo colocado, um relaxamento ali é natural, mas não pode. Por isso que o Jorge Jesus ficou pé da vida, porque ele não é esse cara, a gente já percebeu, né? Ele não é um cara acomodado. O Flamengo chegou nesse nível de atuação por conta da sua exigência, por conta do seu temperamento, de cobrar muito desses atletas. E eles sabem que eles precisam entregar. E eles sabem que hoje não entregaram aquilo que estão acostumados. A torcida do Flamengo está mal acostumada, né? Foi ver um jogo do Flamengo contra o CSA e esperava um 7-0, um 6-1, enfim. Mas não é assim que funciona. Nem sempre o Flamengo vai conseguir ter aquele nível de intensidade de atuação. Mas a gente está falando de pontos corridos. Em pontos corridos você precisa pontuar, você precisa vencer. E foi o que o Flamengo fez. Fica de lição que se você tropeçar um pouquinho, porque vamos imaginar o cenário de que essa distância diminui. Na 36ª rodada tem um confronto direto. Então se chegar lá, por exemplo, com uma distância de 6 pontos do Flamengo para o Palmeiras, e o Palmeiras consegue tirar nesse confronto direto, vão restar 3 com 2 rodadas para jogar. E a gente está falando de um campeonato praticamente encaminhado. Então chegar nesse risco até lá não é recomendável. Então o Flamengo precisa aproveitar esse momento para, quanto mais possível. A gente sabe como esse campeonato é traiçoeiro, já vimos algumas reviravoltas. Aliás, o Flamengo atingiu esse ano, em 2019, agora, nessa rodada, o mesmo número de pontos do que atingiu na campanha de campeão em 2009. Vocês sabem o que isso significa? 67 pontos que o Flamengo atingiu agora foi a mesma pontuação que ele foi campeão em 2009, só que com 10 rodadas antes. Incrível, né? O Flamengo, e aí naturalmente o aproveitamento ele se torna quase 80%, 79,8%, eu acho, por cento de aproveitamento. É um absurdo. Vai entrar para a história realmente com o nível de resultado, né, que entrega esse time, afora o desempenho, que não tem como ser mantido em todos os jogos. Embora a torcida espere, todo mundo o acompanhe, embora o Jorge Jesus queira, né? Mas foi um jogo complicado. E aí eu queria falar também de um jogador que a gente já vem batendo na tecla há algum tempo. Porque o Flamengo tem um ataque poderosíssimo. Tem esses 4 jogadores de frente que são espetaculares. Tem o Gerson, absurdamente, fatalmente, novo titular da seleção brasileira. O Arão também, jogando o que não jogou na vida dele. Sempre foi um jogador muito regular, mas agora, como cabeça de área ali, tá jogando demais. Os laterais nem se fala. A dupla de zaga também encaixou, né, com o Mari, que não jogou hoje, mas junto com o Rodrigo Caio. Agora o Diego Alves é um goleiraço, né? E a gente vê nessa hora como um goleiro
de 3 pontos, como aquele goleiro decisivo, ele faz a diferença. Porque mesmo esse Flamengo, quando ele se tornou vulnerável em determinado momento do ano, lá estava o Diego Alves. O Diego Alves, ele, se a gente for recuperar algumas rodadas, ele garantiu pontos para o Flamengo, mesmo nesse Campeonato Brasileiro de campanha avassaladora, de ataque inexplicável, do artilheiro do campeonato, de todos esses jogadores incríveis do meio para frente. O Diego Alves, ele garantiu pontos preciosos e hoje foi um dia deles, foi um desses dias. O CSA, mesmo o CSA com toda a sua fragilidade, ele ameaçou demais, ele aproveitou, né, esse momento de ressaca, esse momento de desgaste e foi para cima. E aí lá você tem um goleiro, faz toda a diferença. Então o Flamengo ele está onde está por toda a estrutura, pelas peças que contratou, mas especialmente pelo equilíbrio do seu time do 1 ao 11 e pelo trabalho do seu treinador. Não é por acaso que a bola entra, não é por acaso que a bola deixa de entrar. É trabalho. O que vocês acharam do jogo? Flamenguistas já estão tranquilos com a iminência do título? Hoje eu já senti aí no termômetro alguns preocupados pelo que viram no jogo de hoje. Mas foi importante para dar aquele alerta final. E claro, né? O mais importante foi a vitória e ela veio. Então, Flamengo segue 10 pontos à frente do segundo colocado, faltando 10 jogos. É o virtual campeão brasileiro. Te inscreve no canal e vamos juntos. Até a próxima. Tchau!